Olá, desculpem pela demora de lançar mais um vídeo, eu estava num congresso semana passada, acabei atrasando e me deu mais trabalho do que eu esperava, mas vamos continuar agora com a nossa série. A gente tem falado de indução, e como eu já dei a entender algumas vezes, a gente vai começar a andar na direção de falar de probabilidade. Eu já usei os termos plausibilidade, probabilidade de uma ideia dar certa, usei os dois, na verdade eles têm significados um pouco distintos, mas eles em princípio estão falando, são tentativas de se ter um mesmo conceito, que é uma medida de como uma ideia parece ser boa, ou de quão plausível, de quão provável é. Probabilidade é um termo mais específico, mais técnico, que tem que obedecer certas regras matemáticas. Plausibilidade é um termo mais geral, dizendo apenas que algo é mais plausível, menos plausível. Ainda assim, plausibilidade também traz a ideia de que em algum momento a gente gostaria de ter uma medida de plausibilidade, para poder dizer que algo é mais plausível ou menos plausível, implica que de alguma forma a gente tem um número por detrás. E dado que a gente vai ter que falar sobre probabilidade, e as relações de como plausibilidade tem a ver com probabilidade, eu vou chegar lá, não no próximo vídeo, talvez no próximo vídeo, talvez no seguinte, não tenho certeza. E como a gente vai ter que falar de probabilidade, de plausibilidade, de como essas duas coisas se relacionam, de como a nossa busca por uma medida de plausibilidade pode nos levar à probabilidade, a gente vai chegar lá razoavelmente logo agora. Vale a pena a gente parar um pouquinho agora e discutir, de um ponto de vista técnico, o significado de probabilidade. De um ponto de vista matemático, probabilidade é uma entidade bem definida que tem que obedecer certos axiomas. Isso é o como Kolmogorov, um matemático russo muito importante, definiu o que seria probabilidade. E as ideias básicas do Kolmogorov para o que seria probabilidade são bastante simples. Ele simplesmente impôs certas regras. A probabilidade tem que sempre ser um número positivo, a probabilidade de qualquer evento. A probabilidade, se você pegar o espaço completo de todas as possibilidades, e incluir todas as possibilidades mesmo, a probabilidade de uma daquelas coisas acontecer é 1. E se você tiver várias coisas que são impossíveis de acontecer juntas, são o que a gente chama de disjuntos, vários conjuntos que se um acontece o outro não acontece, a probabilidade de um deles acontecer, pelo menos um, mas nesse caso, como eles não podem acontecer juntos, é necessariamente um, ou seja, a probabilidade da união desses conjuntos, ela tem que ser dada pela soma das probabilidades de cada conjunto. Como Gorov definiu probabilidade assim, sem nenhuma condição a mais, e notem, sem nenhuma informação sobre o que isso significa no mundo. É uma entidade matemática. Sempre que você tiver quaisquer entidades matemáticas que obedeçam essas regras básicas, você pode dizer que você está lidando com uma probabilidade no sentido definido por Kolmogorov. Só isso. Isso não quer dizer que seria, isso não quer dizer que vai ser útil pra gente, não quer dizer que não vai ser útil pra gente. A gente tem que descobrir. O fato é que essa é a definição que os matemáticos dão para a coisa. Por outro lado, conceitos de chance aplicado ao mundo real é algo com o qual as pessoas lidam há muito tempo. A gente tem evidências de jogos de chance existirem há milênios. Você tem dados do Império Romano e até anteriores, onde aparentemente as pessoas jogavam e faziam jogos de azar, muito possivelmente, há muito tempo. De fato, pode parecer estranho, mas muitas das respostas matemáticas melhores que a gente tem para lidar com incerteza vieram de preocupações de pessoas que queriam saber apostar e lidar melhor com jogos de azar. Elas não vieram de cientistas tentando melhorar a qualidade de suas pesquisas. Isso aconteceu depois, sim, mas inicialmente
o impulso inicial para se desenvolver métodos de probabilidade, muito antes do Kolmogorov, aliás, o que ele fez foi propor axiomas que juntaram tudo num formalismo matemático fixo, mas mais para frente. Mas as primeiras tentativas vieram sim de pessoas preocupadas com o que seria um jogo justo. Ou seja, se eu vou apostar dinheiro, o que seria justo? Será ou tanto de se eu não entrar com dinheiro nenhum, mas eu posso ganhar, eu posso perder, quanto também se tiver um jogo que eu preciso pagar para entrar, quanto seria o valor justo para pagar? Porque se é um jogo onde provavelmente eu ganho alguma coisa, eu deveria pagar para entrar nesse jogo. Por outro lado, se é um jogo que provavelmente eu perco para ganhar para entrar nesse jogo, eu talvez queira cobrar alguma coisa. Então as primeiras perguntas que surgiram foram sobre o que seria esse valor justo. A gente precisa também discutir isso com cuidado, mas hoje a gente está falando ainda sobre definições de probabilidade. Nesse primeiro momento, uma das primeiras definições que foram propostas foram de que se eu tenho, por exemplo, um dado com 6 faces, eu poderia definir a probabilidade como sendo todas as lados têm a mesma chance. Se eu quisesse definir entre 0 e 1, a probabilidade total de alguns números sair ser 1, a probabilidade de cada um das 6 lados sair seria 1/6. Se eu tivesse uma moeda, 2 lados, a probabilidade seria meio e meio. Se eu tiver um dado com 20 faces, a probabilidade de cada face seria 1 em 20. Isso pressupõe que eu não tenho uma face mais provável. Se alguém construir um dado com mais peso de um lado do que do outro, de verdade, a mecânica daquilo faz com que alguns lados saiam mais vezes do que outros. Então, isso pressupõe o que a gente chama de um dado honesto. No entanto, se você não tiver nenhuma informação sobre qual dos lados deve ser mais provável, assumir que no seu estado de conhecimento atual todos os lados são igualmente prováveis não parece estranho. Então essa primeira definição, chamada definição clássica de probabilidade, envolvia você enumerar todas as possibilidades e assumir que todas têm chances iguais. É óbvio que isso tem problemas sérios. Por exemplo, se eu estiver interessado num dado de 6 faces, nas possibilidades de dar ou não o número 6, alguém poderia usar essa mesma lógica para dizer que são duas possibilidades: dar 6 e não dar 6. E, portanto, a chance de sair 6 seria de 50%. A pessoa simplesmente alterou os casos de interesse e, com isso, você passando a ter só 2, você teria alterado a probabilidade. O que, nesse caso simples, é meio óbvio que não é o que deveria ser feito, que está errado. Mas em outros casos não é tão simples. A gente vive ouvindo por aí as pessoas falando: pode acontecer, pode não acontecer, 50% de chance para cada coisa. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que pode sair um 6 no dado, pode não sair, portanto a chance de sair um 6 no dado de 6 faces, ou mesmo no dado de 20 faces. Imagina, você joga um dado que tem 20 possibilidades, a chance de sair o número 6 seria 50%. Fica claro que está errado, fica claro que a gente precisa de métodos e formas melhores de a gente definir probabilidade e calculá-la, mas isso não quer dizer que o método clássico não sirva para nada. Em situações em que eu tenho completa simetria entre os possíveis resultados, todos são de faces equivalentes, e não importa o quanto eu pense, não só não há motivo para achar um mais provável, mas há motivos sim para considerar que são todos equivalentes e que sair um é tão improvável quanto sair outro, porque não há vantagens e não há casos a mais e não há nenhum tipo de informação que eu possa usar para selecionar um do outro. Nesse caso, a definição clássica faz sentido. Note que existem algumas questões aqui e que eu já utilizei na minha fala sobre eu saber ou não mais para escolher um ou outro.
Como eu disse, no caso dos dados, se ele não for um dado honesto, talvez uma das faces seja de fato mais provável. Por outro lado, se eu não tiver informação sobre isso, eu não sei qual é a face mais provável, mas talvez faça sentido a gente discutir que, para minha avaliação, eu poderia considerar que as chances seriam iguais, não porque a chance real realmente seja, mas porque, ainda que tenha alguma face que esteja saindo mais, eu não tenho a menor ideia de qual dela seria. Portanto, a chance de cada uma daquelas faces ser a face favorecida, para mim, é a mesma, o que tornaria de novo o sistema simétrico. Se eu tiver um motivo para desconfiar qual dos resultados deve ser o mais provável, aí eu perco essa simetria. Então imagina que você está falando com alguém e a pessoa te apresenta um dado que ela tirou do bolso, é um mágico de rua, e ela aposta com você que ela aposta ali, olha, vamos aqui, R$10. Se sair o número 6 eu ganho, se sair qualquer um dos outros números você ganha. Bom, a princípio parece uma excelente aposta, porque você vai ganhar 5 das 6 possibilidades, o cara vai ganhar só uma. Por outro lado, se ele produziu aquele dado, existe uma boa chance de que ele esteja tentando te enganar com um dado em que sempre sai, ou praticamente sempre sai, o número 6. Nesse caso, a proposta que ele te fez de aposta tem informação e você poderia usar essa proposta para considerar que talvez o 6 seja mais provável. Os números a partir dessa aposta não são todos simétricos. Alguma informação de que se houver algum engano ali, esse engano poderia estar acontecendo a favor do 6. Por outro lado, se você disser para ele, eu topo a sua aposta, mas eu vou escolher qual dos números e vai ser, e a gente vai usar esse dado que você já pôs em cima da mesa, não deixe ele trocar de dado, senão ele pode ter um dado para cada número. Mesmo que o dado seja completamente viciado, você não sabe a favor de qual. O 6 ficou mais provável, mas os outros 5 números você poderia considerar igualmente prováveis. Então, nesse caso, uma aplicação de algo pensando em números iguais poderia fazer sentido. Mas note que muitas vezes a gente tem informação sim, como teria informação nesse caso onde a pessoa está te propondo usar um dado que ela te apresentou e apostando onde ela escolheu qual valor ela gostaria. Da mesma forma, existem outras situações, existem casos clássicos, exemplos de crítica a uma das ideias de probabilidade que eu vou falar no próximo vídeo, em que exatamente vai por aí sobre como você escolhe as probabilidades iniciais, em que eles falam sobre qual a probabilidade de eu estar usando um sapato marrom quando eu fiz 10 anos de idade, lá para trás. Eu não sei hoje qual sapato, qual a cor do meu sapato. Portanto, as pessoas diriam que, mas se você considerar, pode ser marrom, pode não ser, seria 50-50. Se você considerar todas as possíveis cores, seriam outros valores. Sim, mas existe informação aí que não está sendo usada. A gente pode até não saber mensurar essa informação, mas ela existe. A gente sabe que não é verdade que todas as cores de sapato têm a mesma chance de serem observadas. Quais são mais prováveis? A gente pode não saber, pode ser bastante difícil de estimar. Mas a gente sabe que não é igual. A gente sabe que existem cores mais prováveis. Que no sapato, se for de um menino marrom, se ele foi forçado a usar um sapato mais formal pela família quando ele está fazendo 10 anos, o que teria acontecido, o que poderia ter acontecido 40 anos atrás, era uma chance bem provável de que o sapato fosse marrom. Por outro lado, a chance do sapato ser rosa 40 anos atrás em um menino é praticamente nula. Branco provavelmente não era também. Impossível não é, mas era muito improvável. Amarelo, várias outras cores, muito improvável. Preto, possível. Ou seja, é possível raciocinar que não há simetria. Assumir a definição clássica de que probabilidade a gente obtém considerando todas as chances como iguais, não funciona. Ela funciona em sistemas onde eu posso dizer que as possibilidades
são de fato distribuídas de tal forma que eu tenho uma simetria perfeita. Elas são de fato todas equivalentes. Ou por uma propriedade da natureza, ou como a gente vai ver também a seguir, em alguns casos, dependendo de como eu realmente definir probabilidade, por uma qualidade do que eu sei. Só que no problema de sapatos, assim como em vários outros problemas, de verdade, a gente tem muito mais informação do que a gente pensa numa primeira avaliação. E, portanto, assumir chances iguais costuma ser, na maior parte dos casos, fazer tudo errado. Como eu já me estendi bastante, eu vou deixar para falar sobre as outras definições de o que seria a probabilidade de como a gente deveria usar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo se gostou. Inscrevam-se no canal quem não inscreveu. Apertem o sininho para vocês serem avisados quando eu lançar um novo vídeo. Divulguem. É isso. Até mais.